No vídeo de hoje eu quero te dar um exemplo prático de como você tem uma visão mais analítica a partir de um dado inicialmente que está no formato transacional. Como você tem uma visão mais analítica, como você consegue agregar dados para que esse dado, esse novo conjunto, essa nova informação gerada faça mais sentido no processo de modelagem, para você passar para um modelo preditivo ou até para você tirar conhecimento mesmo, insight e gerar e utilizar esse dado, esse conhecimento no seu relatório, no momento de analytics do seu projeto, na parte de analytics do seu projeto, beleza? Esse conhecimento é muito importante, é uma das etapas de Feature Engineer de um projeto de Data Science e modelagem e de Machine Learning também, mas eu acredito que é um processo que a gente pode treinar a como ter esse pensamento mais analítico, a como pensar como um cientista de dados e transformar dados que inicialmente até então poderiam não fazer sentido ou poderiam não ser úteis para o nosso processo de modelagem e transformar esse dado para que a gente tenha um formato mais interessante, mais útil durante o nosso projeto. Antes da gente entrar, obviamente, na explicação, meu nome é Felipe, aqui no canal da STEC a gente tem trilhas para te ajudar a você percorrer as carreiras de analista, cientista ou engenheiro de dados. Se você está nesse momento aí desenvolvendo sua carreira para você ingressar em uma dessas profissões, a gente pode te ajudar através dos conteúdos semanais aqui também, que você, com a gente aqui, você aprende e se desenvolve para trilhar essa carreira de cientista de dados. Então já te convido para se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo também, caso você goste do nosso conteúdo, que isso nos ajuda, apoia o canal e também nos ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Então vamos lá, eu quero, através de um exemplo prático, te mostrar tudo isso, de como você converte esse pensamento mais transacional, um exemplo transacional para uma visão mais analítica. Então criei aqui um cenário interessante e prático para você aprender comigo. Vamos lá, para a tela do computador. Então já vou sugerir aqui um cenário onde a gente tem uma transação, né? Onde a gente tem um dado no formato transacional. E esse dado do formato transacional, para esse exemplo aqui, é como se esse dado viesse do nosso sistema de gerenciamento de banco de dados, das nossas tabelas, dos nossos bancos de dados. A gente trabalha nos sistemas RP do dia a dia, tá bom? E aí você tem aqui uma tabela que eu tenho informação sobre funcionário, né? De um empregado de uma companhia. Então eu tenho aqui o ID do empregado, eu tenho uma data e tem hora. Então, assumindo que eu tenho aqui um cenário que eu tenho uma tabela de marcação de ponto, né? De controle de horas trabalhadas, enfim. E aqui, obviamente, eu tenho aqui o ID do empregado, a data e a hora. E esse ID aqui, para a gente mostrar nesse exemplo, eu tenho registros de um único empregado. Então, assumindo que essa tabela poderia ser uma tabela com N empregados, né? Registros de hora de N empregados, eu tenho aqui, para um empregado, eu tenho a hora que ele bateu o ponto, né? A hora que ele iniciou o trabalho. Então, o empregado 15459 é o ID dele, né? O ID único dele. Eu tenho aqui no dia 1/1/2021, às 8h12, né? Ele começou a trabalhar. Depois, às 12h22, ele parou para o almoço. Às 13h22, ele voltou do almoço. Tá? Também no dia 1, tá vendo? Observe para cada dia, tá? E, por fim, ele finalizou o trabalho às 17h39. Então, essa seria a marcação de ponto desse empregado aqui para o dia 1/1/2021, seria essa data. Então, observe que eu tenho um registro aqui, né, um registro totalmente transacional, para cada vez que o empregado vai lá no sistema e registra o ponto ou passa um crachá, é gerado esse registro no meu banco de dados e eu, a partir dessa informação, eu quero pegar algum indicativo de carga de trabalho, eu quero saber se esse empregado é um bom funcionário ou não, assumindo um projeto que eu tenha para avaliação de empregados, para avaliação de churn, se esse empregado, esse funcionário vai deixar a companhia, alguma coisa assim. Então, como eu transformo essa informação, que ela até então não é tão interessante, porque ela só tem um registro de ponto, ela não me fala muita coisa, para uma informação, né, como faço pequenas transformações para eu gerar uma informação mais relevante, mais interessante. Então, assumindo aqui o nosso projeto, uma primeira transformação que eu poderia fazer era o seguinte, eu poderia vir aqui e fazer uma primeira transformação onde, para cada empregado, então observe que eu tenho o mesmo ID de empregado aqui, ó, né, com o empregado 15459, eu, em vez de ter um registro dia a dia, né, que eu tenho um registro dia a dia, para cada dia eu tenho vários registros, né, eu começar a ter um registro mensal. E olha, observe que eu já fiz a minha primeira agregação. Eu já tenho agora informação de cada mês, né? Pode fazer mais sentido. E aí, para cada mês, eu tenho uma quantidade de horas. Então, no mês 1 de 2021, o total de horas trabalhadas pelo aquele empregado, né? Nesse caso, aquele mesmo empregado, eu tenho agora
212 horas. No mês 2 eu tenho 180 horas, no mês 3 eu tenho 200 horas, no mês 4 eu tenho 230 horas. Então observe que eu saí de um cenário onde eu tinha, para cada dia do mês, né, ou dia que esse empregado trabalha, eu tenho cerca de 4 registros, né, hora de entrada, parada para almoço, volta do almoço e saída, né? Eu tenho agora um resultado mais agregado, seria um quantitativo mensal para cada empregado. Tá? Então tem aqui para cada empregado, para cada mês, então eu teria 12 meses para cada empregado e o quantitativo seria nossa primeira agregação, tá? O quantitativo de horas. Eu poderia ter mais uma transformação e olha que legal. Agora eu poderia ter essa transformação, ela pode também ainda não fazer sentido, ou pode fazer sentido, mas eu poderia testar outras transformações, como essa terceira, segunda transformação, que eu poderia pegar aqui, ó, em vez de ter o quantitativo de horas, né, para cada mês, para cada empregado, eu posso ter para cada empregado também a informação sobre trimestres. Então, no primeiro trimestre, ele teve esse valor médio, né, seria a média de horas por mês. Em vez, peguei aqui 202, 180 e 200, que corresponde ao primeiro trimestre do ano, né, um mês 1, 2 e 3, e agora eu tenho aqui, ó, primeiro trimestre, eu tenho 480 horas, que é a média dessas horas trabalhadas. Então seria uma média de carga de trabalho, já comecei a agregar mais ainda o meu conjunto. Então primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. Tá? Então observe que agora, em vez de ter, vamos lá, 12 registros para cada empregado, como eu tinha aqui informação mensal, né, eu passo a ter aqui 4 registros para cada empregado, tá? Mas o meu dado está cada vez mais agregado, tá? E aqui eu tenho uma média de carga de trabalho, né, nos trimestres, no primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto trimestre, uma média. Eu ainda posso fazer outra agregação. Eu posso falar que, poxa, essa informação aqui de carga de trabalho médio, né, em cada trimestre não faz sentido para o meu projeto, não faz sentido para a minha análise. Eu quero só a informação do último trimestre. Tá? Então eu poderia descartar todos os registros anteriores a partir e ter só o último trimestre. Então, assumindo que eu tenho o último trimestre com valor de 489 horas trabalhadas, né, no último trimestre, a partir da minha análise, eu venho para cá, para cada empregado, em vez de ter agora 4 registros, né, para cada trimestre, eu tenho agora um registro para cada empregado. Então observe que eu ainda tenho um valor ainda mais agregado, tá? Ainda um valor mais agregado. Eu tenho um dado ali em linhas, né, um dado transacional, e eu estou agregando cada vez mais o resultado, né? E obviamente eu estou condensando essa informação, estou deixando uma informação cada vez mais agregada. A partir daqui pode fazer mais sentido eu treinar modelos, eu passar isso como um aprendizado para os meus modelos preditivos. E agora, em vez de eu ter ali um cenário de 4, como eu disse, 4 registros para cada empregado, eu tenho um registro para cada empregado, né, uma terceira transformação, cada vez mais agregado, com os últimos, né, 3 meses, né, com a informação de carga de trabalho nos últimos 3 meses. E aí eu tenho aqui, ó, o empregado 15.459, com essa informação dos últimos 3 meses, o empregado 15.460, com a informação dos últimos 3 meses, e assim para cada empregado e assim por diante. Uma vez que agora, em vez de sair daquele cenário onde que eu tenho várias linhas, né, vários registros para cada empregado ao longo do ano, dos dias, eu tenho agora uma informação muito mais consolidada, mais agregada, tá? Que pode fazer mais sentido para minhas análises e também para o meu modelo preditivo. E ainda assim eu posso fazer uma outra transformação que, já pegando um pouco mais de conhecimento, eu posso ter uma outra classificação e gerar um índice de carga de trabalho. Que se eu tenho o ID do empregado, eu tenho a carga de trabalho nos últimos 3 meses, eu posso também ter o índice de carga de trabalho e categorizar esse resultado, né? Então, assumindo para o primeiro empregado 15.459, com valor de carga dos últimos 3 meses de 489 horas, eu posso ter agora um índice de carga de trabalho e associar e classificar que aquele empregado tem uma alta carga de trabalho, esse empregado 15.460 também tem uma alta carga de trabalho. Já o empregado 15.461, que teve 316 horas nos últimos 3 meses, eu posso considerar que ele é um empregado com o índice de carga de trabalho médio, né? Ele está aqui num valor que ele não é tão alta como os outros, mas também não é tão baixa.
E o exemplo do empregado 15462, eu tenho um valor de baixa carga de trabalho, eu posso classificar ele com índice de baixa carga de trabalho. Então observe que eu estou tendo cada vez mais informação ao invés de simplesmente o valor de hora, o valor de registro transacional como eu tinha anteriormente. Por fim, a partir dessa informação, eu consigo ter uma informação, consigo ter uma visão mais analítica e tomar mais decisões. Eu posso ter dashboards, eu posso ter painéis que me dê o índice de produtividade para cada empregado. Então, para cada empregado eu posso ser esse índice de produtividade ou de carga de trabalho. Enfim, eu consigo pegar informação que até então, como eu disse, mais uma vez, a informação transacional, que eu não tinha o que fazer muito com aquela informação, com aquele dado, eu não agregava tanto valor. E eu posso ir agregando esse dado até chegar em resultados mais analíticos, né, que eu consigo ter mais tomadas de decisão, pode ser por empregado ou por setor, né, ou por departamento, pode ter um índice de produtividade para saber se a maioria daquele departamento, dos empregados daquele departamento tem um bom resultado, uma boa performance, uma carga de trabalho, tá? Eu poderia ter esse índice aqui também e mostrar isso graficamente para tomada de decisão. Da mesma forma, eu poderia ter um tempo na companhia, né? Quanto tempo essa pessoa, a carga de trabalho aumenta, eu poderia ter uma outra variável aqui para medir o tempo na companhia. Se essa pessoa tem muito tempo, se é muito tempo de admissão, sua carga de trabalho tende a aumentar, tende a diminuir, enfim. São informações que eu tenho a partir do processo de agregação, que eu fui mostrando aqui, olha, pequenas transformações, tá? Me gera uma visão mais analítica, me gera um resultado muito mais analítico, muito mais interessante para o meu projeto do que simplesmente um registro, uma visão transacional, onde eu tenho só, para cada empregado tem uma data e tem uma hora, como que eu gero isso, como que eu vou condensando, que eu vou agregando esses resultados para eu chegar numa visão mais analítica. E é esse insight que eu quis te passar com esse vídeo aqui. Através desse exemplo prático, eu acredito que você consegue abstrair esse conhecimento e levar para outros exemplos, né? Se você tem, como eu disse aqui, um dado no formato de data e hora, você tem um registro, tem a hora de que esse trabalho, né? Nesse caso o empregado bateu o ponto, registrou o seu momento de trabalho ali, você poderia ter essa informação mais analítica, né? De pegar carga de trabalhos, agregar nos últimos meses, né? Transformar isso numa informação mensal, depois transformar isso numa informação de trimestres, transformar essa informação para ter informação, descartar o resto, deixar só dos últimos trimestres e ainda assim transformar mais uma vez, fazer uma classificação entre cargas de trabalho alta, média ou baixa, tá? Se você tem informação, pode levar esse conhecimento para ir mais além. Você tem informação de endereço, que até então poderia não fazer tanto sentido, mas você pode pegar essa informação de endereço e calcular distâncias para gerar uma outra informação, se essa pessoa, no caso do empregado, mora próximo de um centro importante, um centro de educação, um centro de lazer, para estimar uma produtividade, para estimar uma questão de saúde mental, saúde física do seu empregado, tá? Então observe que são informações que até então não diriam nada, mas que com poucas transformações, com algumas agregações e um processo mais criativo de feature engineer, como eu mostrei aqui, você consegue transformar esse dado, que até então não faria muito sentido, para um formato para ser utilizado em um processo de modelagem preditiva, no processo de análise e tomada de decisão, quando eu mostrei. Espero que você tenha gostado desse vídeo, foi uma dica rápida, tá? Um ponto de vista interessante para abrir sua cabeça e deixar você cada vez mais criativo aí e se tornar uma pessoa que consegue pensar como um cientista de dados. Te vejo no próximo vídeo, até lá!